um estudo recente realizado pela Embrapa e pelo Instituto Federal Goiano avaliou o impacto de sistemas de integração lavoura-pecuária e floresta recém-plantados sobre a qualidade do solo do Cerrado Goiano. Vamos saber o resultado dos experimentos na minha conversa de agora, ao vivo, com a pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão, Márcia Carvalho. Oi, Márcia, bom dia, seja bem-vinda com a gente aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Olá, bom dia. Obrigada. Márcia, antes da gente falar aqui sobre o estudo, eu queria saber, na verdade, sobre os resultados dele, né? Eu queria saber mais detalhes do estudo. Quem esteve envolvido com ele, qual o objetivo do estudo, há quanto tempo ele vem sendo aí desenvolvido, enfim, dá um panorama geral sobre ele antes da gente falar um pouquinho dos resultados. Então, os resultados do nosso estudo fazem parte do projeto Integra Carbono, que está relacionado à plataforma da Embrapa, né, para uma agricultura de baixo carbono. Existe um plano, né, de agricultura de baixo carbono, o ABC+, fez 20 anos em 2022, e agora nós temos um novo plano que inclui tecnologias, né, para sequestro ou captura de carbono em sistemas agropecuários, né? Entre eles os sistemas de integração, que foi parte desse projeto. Então, nós queríamos entender qual o potencial desses sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, lavoura-pecuária ou pecuária-floresta para a captura de carbono nos solos do Cerrado Goiano. Então, a partir dessa ideia, nós estivemos fazendo coleta e amostragem, né, de solo em pelo menos 5 áreas de integração aqui em Goiás, entre elas Iporá e Morrinhos, né, que são parte do campus ou da fazenda experimental do IF Goiano aqui em Goiás, né? A ideia era que a gente tivesse aí um leque de tipos de solo representativos do Cerrado, onde a gente tivesse esses sistemas de integração, né? Uhum. Bom, você falou aí Iporá e Morrinhos, né? Queria saber se lá nessas regiões, esse sistema, quando vocês começaram o estudo, aí, o trabalho, se esse sistema ILPF, se eles já estavam implementados. Também queria saber aí em relação à coleta, por exemplo, vocês faziam coletas de amostras do solo com uma periodicidade certa. Como funcionou mais ou menos esse trabalho? Então, em sistemas de integração, que incluem aí 3 componentes de produção, né, agricultura, pecuária e floresta, né, então eles são sistemas mais complexos, né, mais biodiversos. Então, por isso, e que produzem mais biomassa. Então, por isso, as nossas coletas, elas ocorrem, né, não numa frequência tão grande, porque o carbono no solo, ele tem uma dinâmica muito mais lenta, né? Porque ele depende exatamente dessa intensificação da produção de biomassa. Então, a nossa ideia era pesquisar em sistemas recém-implantados, que é o caso de Iporá e Morrinhos, e sistemas já implantados há algum tempo, que é o caso lá de Quirinópolis, junto ao produtor rural de leite, e também Cachoeira Dourada, junto a outro produtor de carne, né? Então, nós tínhamos ILPF em diferentes estágios de desenvolvimento, né? Então, nesse caso de Iporá e Morrinhos, nós fizemos a coleta em 2019 e 2020, e agora nós estamos repetindo essa coleta lá em Iporá, pelo menos, né, para saber qual foi a taxa, então, de captura de carbono nesses sistemas. Mas, independente disso, nós usamos sempre áreas de referência para carbono. Nesse caso, a mata de cerrado nativo, né, no mesmo tipo de solo ou próxima à área da ILPF, e também uma área de pasto, né, não cultivado, que representa o tempo zero, ou aquele pasto, ou aquele solo anterior à implementação da ILPF. Então, nós sempre comparamos aquilo que a gente observa na ILPF em termos de incremento de carbono em relação a essas duas áreas. No caso de Iporá e Morrinhos, as áreas de pasto degradado, né, onde degradado, e aí pode ser quimicamente, fisicamente ou biologicamente, né, geralmente são pastos quimicamente degradados, são utilizados para a integração, exatamente para a recuperação desse solo, né, para que ele se torne mais eficiente em termos de produção e também
de captura de carbono e também de redução de emissão de gases, né? Porque você compensa a emissão de gases, você pode compensar a captura de carbono do sistema. Muito bem. Não, eu queria saber agora, você estava falando aqui sobre esse processo, eu queria que você já aproveitasse para emendar nos resultados, pelo menos os resultados obtidos por enquanto, preliminares, aí, o que a gente pode concluir desse tipo de trabalho realizado por vocês em campo. Por exemplo, a diferença, por exemplo, do resultado obtido em uma região em outra, enfim, traz esse panorama dos resultados para a gente. Certo, então, resumidamente, a textura do solo, ela tem um impacto, né? Além da idade do sistema de produção ou de integração, a textura do solo, se mais argilosa ou mais arenosa, tem um impacto tem um efeito sobre a captura de carbono, a taxa de sequestro. Então, solos arenosos, a gente tem mais dificuldade de captura de carbono do que solos argilosos, exatamente por conta da capacidade desses solos de conterem, né, nutrientes e tal. A taxa de sequestro de carbono, a gente poderia dizer que ela varia entre 400 e 500 quilos de carbono por hectare por ano nesses sistemas, independente do tipo de solo, ou em relação à pastagem não cultivada, né? O que é um número muito interessante. Isso a gente tem visto em geral, independente do tipo de solo, argiloso ou arenoso, mas essa taxa ela pode variar para mais ou para menos, dependendo do tipo de solo. Em segundo lugar, esses sistemas eles contribuem, né? Mesmo os recém-implantados, o que foi mais interessante da pesquisa é isso, mesmo sistemas de 1, 2 anos, né, de implantação, a gente viu o aumento da capacidade de retenção de água no solo, em solos arenosos e em solos argilosos. Essa capacidade de retenção varia de 3 a 21 milímetros em 30 centímetros de solo. Então, imagina, 21 milímetros de água representa aí 21 litros de água no metro quadrado, uma chuva de 21 milímetros. O que significa que, em momentos de alta temperatura, né, e de estresse hídrico, que é um dos efeitos da mudança climática local, regional para o cerrado, esses sistemas têm maior capacidade ou mais resiliência de se manterem, tanto o pasto ou a cultura agrícola que tiver ali sendo cultivada nas entrelinhas das árvores, né? Então, esse é um dado muito importante, especialmente em termos de adaptação dos nossos sistemas agropecuários à mudança do clima no Cerrado, onde a gente tem tido aí cada vez mais, há muito tempo, mas agora com maior intensidade, né, períodos de estresse hídrico e de temperaturas acima da média por longos períodos do ano. Nem tanto a chuva, mas o aumento da temperatura média em até 5 graus, há estudos mostrando isso para Goiás, né? Nossa temperatura mínima, as temperaturas mínimas subiram, especialmente as noturnas, né? Então, com isso, você tem maior evapotranspiração, por exemplo. Então, a água, ela se movimenta, né, do solo para a atmosfera. Então, com os sistemas de integração, incluindo as árvores no sistema, a gente consegue reter mais água no solo, né, em até 21 milímetros, nesses sistemas até recém-implantados, né? E isso vale aí ao longo do processo, desde que eu tenha, né, esses componentes e o manejo de boas práticas no sistema. Muito bem, o resultado você trouxe aí para a gente, mas eu imagino que a qualidade do solo, o comportamento do solo, ele esteja em constante evolução, né, Márcia? Então, talvez seja importante agora, imagino que isso vai acontecer, um monitoramento por um prazo maior para ver aí as próximas etapas também, né? Esse estudo deve continuar. Sim, nós continuamos monitorando as áreas de LPF aqui em Goiás. A Embrapa agora tem uma plataforma, a plataforma Integra Carbono, que traz dados de pesquisa de mais de 20 anos, né, da Embrapa nessa área de mitigação e principalmente a adaptação à mudança do clima. Então, o entrevistado anterior da ProSoja estava dizendo sobre o plantio direto. Então, o plantio direto é uma das boas práticas, ou uma das práticas que está como uma tecnologia da agricultura de baixo carbono, assim como a fixação biológica de nitrogênio, né, que está relacionada ao uso de bioinsumos, os sistemas agroflorestais, o manejo de resíduos das áreas, né? Então, são todas boas práticas da agricultura que a gente hoje está integrando. E que o Brasil é líder nisso, porque a gente tem integrado essas práticas para a produção de sistemas agropecuários, né? Então,
Antes a gente tinha um contexto de monocultura, de monocultivo, que é mais vulnerável, né? Os produtores de Goiás estão vendo isso, a vulnerabilidade dos seus sistemas, que aumenta o risco econômico, inclusive, né? Então, o risco climático aumenta o risco econômico ou de quebra ou de perdas, né? E essas incertezas são muito maiores hoje. Então, com a integração de sistemas e com as boas práticas relacionadas à agricultura de baixo carbono, nossa agropecuária tem muito mais resiliência, né? E ela se torna muito mais eficiente e produtiva ao longo do tempo. Essa questão do prazo, do longo prazo, para se estabelecer propriedades físicas, químicas do solo que sejam resilientes, é muito importante, como você perguntou. Sim, é muito importante que a gente tenha sistemas estáveis e perenes ao longo do tempo, né, para enfrentar as incertezas do clima, como estamos enfrentando hoje, vamos enfrentar, continuar enfrentando no futuro. Muito bem. Eu quero agradecer demais a sua participação, parabenizá-la pelo trabalho, você e a todos os envolvidos, viu? É muito importante, né, quando a gente vê que, enfim, que o trabalho efetivo da ciência trazendo aí um apoio às medidas, ao comportamento do homem do campo, todos esses estudos vão servir de base para muitas tomadas de decisões ainda, né? E como você disse, o trabalho não para, então muito sucesso para vocês aí nas próximas etapas. Se a gente tivesse tempo, poderíamos falar ainda mais um pouquinho sobre outros sistemas. A gente focou aqui no ILPF, mas poderíamos falar sobre o sistema agroflorestal, enfim, outras questões, mas o nosso tempinho é curto, então quero agradecer a sua participação, desejar a você um ótimo restinho de semana. O canal está sempre aberto, vamos voltar a conversar numa nova oportunidade, viu? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Nós da Embrapa Arroz e Feijão ficamos à disposição.